estava só. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Nós estamos aqui nesse momento para iniciar o culto que vai ser veiculado no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Então, estamos gravando e a minha oração é que Deus nos abençoe. Eu tenho louvado a Deus por esse privilégio de podermos estar juntos, apesar da distância física, apesar de não podermos estar aqui presentes no templo da nossa igreja, mas podemos estar juntos. E eu quero começar lendo Hebreus capítulo 11, verso 1, quando a palavra de Deus nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que se não veem. Então, pela fé, nós vivemos. E pela fé, muito mais, nós temos que viver este momento. Viver pela fé, confiando em Deus e crendo naquilo que Deus tem prometido a nós e que nós sabemos que Deus vai fazer, então pela fé. E eu quero orar nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta tecnologia e por esse meio de comunicação e porque nós podemos estar juntos. E obrigado porque neste momento nós temos a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, como base, como alicerce para toda a nossa vida, nossa existência, e especialmente para esse momento agora. Nós queremos compartilhar a Tua palavra, nós vamos cantar, e os cânticos expressam a nossa fé naquilo que está escrito na Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que esse seja um momento de edificação para todos nós. E quem sabe, Pai, aqueles que ainda não têm uma confiança no Senhor Jesus, possam abrir seus corações e dedicarem a Jesus as suas vidas e recebê-lo como Senhor e Salvador. Por isso eu peço, Pai, nos abençoe, fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, nesse início, compartilhar com você algumas das nossas... como fazer algumas comunicações que nós precisamos muito fazer. Primeiro, você já está... você sabe exatamente aquilo que deve fazer em termos dos cuidados especiais nessa pandemia, o coronavírus e o Covid-19. Então, lavar as mãos, ficar em casa, aqueles que podem, usar o álcool gel, o distanciamento. Então, todos esses cuidados que você precisa levar isto a sério. Quero também lembrar que a administração da igreja, é claro que não na sua totalidade, mas o escritório está aberto, a nossa secretaria está funcionando, então nós temos ministros dando escalas e estando lá com o nosso secretário, que é o irmão Kelvin. Eu quero agradecer também ao Kelvin e aos ministros que têm feito essa escala. Eu tenho agradecido muito a Deus, louvado muito a Deus pela nossa querida Primeira Igreja Batista em Éden, porque em que pese essa pandemia, em que pese esse momento tão difícil, nós estamos juntos, estamos nos contactando, estamos fazendo contato por telefone, pelo Zap, pelas mídias, estamos então juntos nesses momentos de adoração, nas lives que os ministérios estão fazendo. Então tenho louvado muito a Deus por isso. E louvo a Deus também pela equipe que tem estado perto de mim. Antes dessa pandemia, nós nos reuníamos toda semana e agora nós continuamos nos reunindo quase todas as semanas. É claro que observando todos os cuidados, mas nós estamos trabalhando tanto para esse período da pandemia como para o pós-pandemia. Então, estamos trabalhando. Eu quero agradecer a Deus por essa equipe e agradeço também aos membros da equipe que têm cooperado comigo. Temos nos falado constantemente por telefone, também alguns líderes da igreja que estão sempre ligando, interagindo e querendo saber como eu estou, como a Sueli, minha esposa, está. E nós também estamos fazendo contato com vários membros da igreja, especialmente aqueles que são idosos, que estão enfermos. Esses contatos estão sendo feitos. Eu quero também lembrar que nós precisamos continuar orando e em cada momento que eu me dirijo à minha igreja, eu estou mencionando esses pedidos. Primeiro, nós devemos continuar pedindo proteção para aqueles que estão na área de trabalho, aqueles que têm que trabalhar. E nós temos pessoas da nossa igreja que precisam trabalhar, eles ou são da área da saúde, ou são da área da segurança, e então eles precisam trabalhar e eles estão trabalhando. Nós precisamos continuar orando pela proteção desses nossos queridos irmãos. Há uma família da nossa igreja que 3 pessoas foram cometidas do coronavírus e foram internados, um já voltou a trabalhar e também tem mais uma pessoa da família com os sintomas. E então nós precisamos orar por essas pessoas que estão precisando, eles têm que trabalhar.
São trabalhos essenciais. Também os grupos de risco. São os nossos idosos, são pessoas que têm alguns tipos de enfermidades. Nós precisamos orar por eles. Se você tem na sua família pessoa assim, ore por ela, interceda por essa pessoa. Também orar pedindo a Deus consolo por aqueles que estão enlutados. É claro que nós temos muitos enlutados no Brasil inteiro e devemos orar por todos eles. Mas você precisa também colocar nomes diante de Deus. Você conhece uma família, você sabe o nome, é alguém que trabalhava naquela loja, é alguém que trabalhava naquele local, é alguém que mora na sua rua, é alguém que morava na mesma quadra. Então você conhece, você sabe o nome, coloque o nome dessa família diante de Deus. Peça conforto, consolo para essa família. Eu também estou pedindo para que nós continuemos orando pelo suprimento. Há algumas famílias passando por necessidades. Então, precisamos orar e precisamos também fazer a nossa parte. A igreja tem feito muito, graças aos doadores, e a igreja também tem feito a sua parte, mas temos uma equipe fazendo as compras e distribuindo cestas básicas. Entretanto, há sempre algum caso que eu posso suprir. E não preciso depender de pedir à igreja. E talvez você pode fazer isso. Talvez você está longe da igreja e alguma coisa que você tem que fazer agora mesmo, hoje ainda, e não dá tempo de procurar a igreja. E se você pode fazer, faça isso. É a igreja fazendo. Então nós precisamos continuar pedindo a Deus pelo suprimento e fazendo a nossa parte também. Orar pelos relacionamentos. Cada família está debaixo do mesmo teto e nunca se ficou tanto tempo debaixo do mesmo teto, todos juntos. E às vezes a casa é pequena, às vezes a família passa por privações e às vezes há problemas de relacionamento e agora estão em casa o tempo todo. Eu sei que há famílias que estão felizes, brincando, estão ali celebrando a presença de todos ali no lar, mas há famílias com problemas. Então, ore pela sua família, para que ela tenha um bom relacionamento e aproveite esse período e ore por famílias que você sabe que não estão bem e que precisam da bênção de Deus. Precisamos orar também pelo nosso querido Brasil, as nossas instâncias políticas, governamentais. Nós estamos passando por momentos difíceis, eles não estão se entendendo, as coisas estão muito difíceis, mas nós temos um Deus, precisamos buscar o nosso Deus, Ele está acima de tudo. E eu tenho feito esse pedido de oração, mesmo quando os nossos governantes tomarem medidas com as quais nós não concordamos e até mesmo achemos que tenham sido medidas erradas, mas Deus pode reverter isso para o bem do Brasil. Deus pode fazer isso. E eu creio nisso e eu quero te pedir isso. Vamos pedir para que Deus faça a vontade dele em favor do Brasil, apesar dos nossos políticos, apesar dos nossos governantes, mas que Deus socorra a nossa pátria, que Ele tenha misericórdia do nosso país. Alguém vai dizer assim, mas Deus não vai fazer, nós temos que fazer, mas eu não sou político, eu tenho que orar pelos políticos, e você, a maioria que está me ouvindo não é político, você não é da segurança pública, você não é do legislativo, você não é do judiciário. Então a única coisa que nós podemos fazer é pedir a Deus que Ele abençoe, que Ele conduza essas pessoas. Faça isso, por favor. No caso nosso aqui, vamos orar pelo nosso estado, pelo nosso governador. Você pode não gostar do governador, pode gostar dele, mas nós precisamos que o governo do estado do Rio de Janeiro dê certo. O Rio de Janeiro precisa disso. Nós precisamos, no meu caso, no nosso caso aqui, 1º de Éden, São João de Meriti, você pode não gostar do prefeito, pode morrer de amores pelo prefeito, não importa, mas nós precisamos que a cidade de São João de Meriti seja abençoada por Deus. Então vamos clamar a Deus, pedir a Ele pelo nosso município. Vamos pedir a Ele para que Ele abençoe o nosso prefeito, para que Ele direcione o nosso prefeito, para que Ele direcione a Câmara de Vereadores, porque o nosso município precisa ser abençoado por Deus. Então vamos orar, vamos pedir a Deus por tudo isso. Eu quero também lembrar que as mensagens estão sendo veiculadas, claro, domingo, no horário do culto de manhã, 9 horas, e à noite, à tarde e noite, às 18 horas. A escola bíblica, o estudo está sendo feito às 10h30, está sendo o título da série de estudos é Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Então nós temos psicólogas na igreja, elas estão fazendo as palestras e domingo passado foi um sucesso total. Então você precisa assistir a lição da escola bíblica dominical. E um apelo que eu te faço, depois que a lição for aplicada,
Tenha a sua família reunida, ouvindo a aplicação da lição, e depois estude a lição. Depois debata a lição. Depois tire proveito dos ensinos que foram feitos. E que Deus então nos abençoe, a minha oração, e por isso eu estou aqui, senão não estaria aqui se fosse apenas para me apresentar ou apresentar uma mensagem. Eu estou aqui no desejo santo, com uma fome e uma sede de que Deus nos abençoe. E agora nós vamos ter um momento de cânticos. A equipe de cânticos da nossa igreja vai estar cantando agora. E a minha oração é que Deus nos abençoe enquanto ouvimos, e também em casa você pode participar dos cânticos, cante também, louve a Deus. Então vamos louvar a Deus acompanhando a nossa querida equipe de louvores da nossa igreja. Que Deus nos abençoe nesse momento de louvores. Bom dia, estamos mais uma vez aqui reunidos como igreja para mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. E nós vamos neste momento colocar todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos nos braços do Senhor. E no momento em que nós estivermos angustiados, nós cremos que o Espírito Santo estará intercedendo por nós. Louvemos, coloque tudo nas mãos do Senhor. Lance todos os seus medos e saiba que Ele está contigo. Espírito Santo, leva a nossa oração. Fala por nós. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, esteja Deus atendendo os nossos clamores, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, ó Deus, estou pedindo, estamos diante de Ti, ó Pai, para só Deus sabe a dor que estou sentindo. Sabes, ó Deus, como pessoas estão angustiadas, estão ansiosas, mas, ó Deus, nós temos paz, porque sabemos que o nosso clamor está chegando até Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, somente Tu podes realizar os nossos sonhos. E neste momento nós sabemos
vemos e sentimos que às vezes parece que não há esperança, Deus. E muitas pessoas estão vivendo assim, com toda essa pandemia, achando que não há mais esperança para nada, que isso nunca vai acabar. Mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode ressuscitar todos os sonhos, porque o Senhor ressuscitou mortos, e nós cremos que o Senhor pode ainda ressuscitar, como o Senhor pode nos livrar dessa doença, ó Deus, no momento em que o Senhor desejar. E nós, ó Deus, estamos nos teus braços, Senhor Deus. Vamos agora, Deus, louvar o teu nome, cantar, Senhor, ressuscita-me. E que aonde esse hino chegar, as pessoas possam estar entendendo, Deus, que só o Senhor é vida, só o Senhor é Deus. Precisamos do teu milagre, Pai, e o teu milagre é único. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. O teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, somente de ti, Senhor. Transforma a nossa vida, para que, ó Deus, as pessoas possam entender que somente de ti vem a salvação. Faz tempo que eu não vejo. E que, ó Deus, independente, ó Deus, da resposta, elas precisam ter certeza de que quando tudo isso passar, o Senhor estará com ela, como está nesse momento, Deus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Lázaro voltou depois de 4 dias, e nós sabemos que ele pode fazer com que tudo volte ao normal em qualquer instante. Basta que nós possamos crer, porque só o Senhor tem um milagre para a vida de cada um de nós, para a vida dessa nação, para a vida do mundo. Aleluia. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história,
aquilo, ó Deus, que tira a esperança, que joga os sonhos do sepulcro, porque nós sabemos, ó Deus, que só Tu pode ressuscitar. E nós, ó Deus, estamos colocando os nossos sonhos nas Tuas mãos, porque sabemos que só Tu pode ressuscitar. Faz um milagre, Ó Deus, e toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. aleluia, ó Deus, estamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, porque sabemos que só Tu é o Deus do milagre. E, ó Deus, nós cremos que em qualquer instante, ó Pai, de repente, como tudo isso começou, o Senhor pode fazer tudo passar. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que estamos seguros em Teus braços. E, ó Deus, queremos neste momento colocar toda a nossa ansiedade. Ó Deus, aquela pessoa que está com medo, com síndrome do pânico, com ansiedade por estar preso dentro de casa, que, ó Deus, não sabe se quando tudo isso passar vai ter a coragem de sair. Nós estamos repreendendo isso em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, o Senhor é o Deus que dá salvação, o Senhor é o Deus que cura tudo, Deus do milagre. E, ó Deus, sabemos que Tu és o nosso Deus. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Continue conosco neste dia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora passar a meditação deste momento. Eu quero pensar sobre Abraão. Eu comecei lendo lá um verso em Hebreus 11, verso 1, quando nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E agora então nós vamos pensar sobre Abraão e o seu projeto de fé. Abraão decidiu. Hoje diríamos que Abraão talvez tenha feito um planejamento estratégico para a sua vida. Mas o planejamento estratégico que ele fez, ele foi simplesmente coletando a vontade de Deus, a direção de Deus, e ele aceitou a visão que Deus deu para ele, e ele então viveu essa missão que Deus deu para ele, e alcançou essa visão que Deus deu para ele. E Abraão passou a ser um exemplo de fé para todos nós. Em Gênesis capítulo 21, verso 33, nós lemos o seguinte: plantou Abraão um bosque em Bersebá, e invocou ali o nome do Senhor. Plantou Abraão um bosque em Bersebá, invocou ali o nome do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe durante esta meditação. Quando nós pensamos em plantar um bosque, nós estamos pensando talvez em algo como botânica, ou talvez agricultura, ou talvez o movimento ecológico. E se pensar no movimento ecológico, a ecologia só pensa em termos do planeta, de salvar o planeta, e a água vai acabar. Eu me lembro quando meu neto voltou para casa e chegou em casa chorando, e dizendo para sua mãe, a Débora, e ele dizendo: mãe, e ela perguntou: por que você está chorando? E ele disse: porque a água vai acabar. E ele ainda disse: eu nem vou chegar a me casar e ter filhos, e a água vai acabar, e o planeta vai acabar. É um desespero, só se pensa no planeta. Entretanto, quando nós pensamos em plantar, quando Abraão plantou um bosque, nós não estamos pensando apenas no planeta. Nós estamos pensando nas pessoas que vão usufruir desse bosque. Nós estamos pensando em Deus que nos deu esse planeta. Então, o cristão, quando pensa de forma ecológica, ele está pensando em Deus, ele está pensando no homem e ele está pensando na natureza. Não há como, para nós que cremos em Deus e cremos na sua palavra, não tem como pensarmos só no planeta. Nós temos que pensar em Deus. Temos que pensar no ser humano, coroa da criação, e pensar então na criação também.
Então nós tememos, pensando ecologicamente, tememos perder o belo, o agradável, as fontes de recursos naturais. Então quando se pensa na natureza, a gente pensa muito nisso. Por exemplo, se vai fazer uma terraplanagem, aí você pensa, poxa, a beleza vai acabar, porque planou tudo, terraplanou tudo, talvez criar uma represa, e você vê a briga aí para autorizar que se crie uma represa. Então há uma necessidade há uma necessidade mental, um desejo muito grande que as coisas permaneçam da forma original. Então há essa preocupação. E o verso 15 de Gênesis capítulo 2 diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então nosso papel é cuidar da natureza, lavrar a natureza, então fazer isso. É o nosso papel, é o nosso papel. Eu nunca tinha entendido que nós poderíamos cuidar da natureza, que nós poderíamos ter dado um rumo para a natureza e para esse nosso planeta. Eu nunca tinha entendido isso. Até que os cientistas começaram a dizer que se nós tomássemos algumas medidas, nós poderíamos salvar, na linguagem deles, o planeta. E então, aqui na palavra de Deus está dito: então tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Está nas mãos do ser humano cuidar desse planeta, cuidar ecologicamente desse planeta. Mas voltando então a Abraão, e a fé de Abraão, e a postura de Abraão, e as atividades de Abraão. Vamos voltar lá. Em Tiago capítulo 2, versos 17 e 18, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, se você tem fé, mas você nada faz, é como muitos crentes, e nós corremos o risco de sermos acusados, de ser acusado, que eu estou dizendo para você orar, e não fazer nada. Você tem que fazer. Não pode ser uma fé inoperante. Você tem que ter fé, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter fé, mas você tem que fazer, você tem que executar alguma coisa. Porque Deus faz, atendendo a nossa fé. Ele faz em resposta à nossa fé, mas Ele faz através das nossas atitudes e das nossas ações. Então você tem que fazer. Mas é claro que agora você está em casa, é claro que você agora está numa quarentena, é claro que você não tem muito o que fazer, você não pode fazer, você está com as mãos atadas. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos contar com Deus, suplicar a Deus e pedir a Deus para que Ele faça aquilo que nós não estamos podendo fazer e não vamos fazer. Essa é uma hora que nós temos que contar com Deus. Mais do que nunca, pedir a Deus, suplicar a Deus. Entretanto, aqui está dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Quando você não pode fazer, você tem que suplicar a Deus. Mas quando você pode fazer, você tem que mostrar a sua fé através das suas obras. No verso 18 de Tiago 2 diz: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quem tem fé, faz, executa, anda, prospera. Quem tem fé. Então você mostra a sua fé pelas suas obras. Então Abraão, ele plantou aqui, diz o texto que Abraão plantou um bosque. Quando ele plantou esse bosque, Abraão teria talvez 100 anos de idade. Talvez já 100 anos de idade. Alguém poderia perguntar a Abraão: Abraão, para que isso, Abraão? Você não vai colher, você não vai usufruir. Mas Abraão não está plantando para ele mesmo, ele não está pensando nele mesmo, ele está plantando porque ele está pensando nas gerações futuras. Então, nesse momento, eu quero pedir a você para ter os seus olhos voltados para pessoas, para gerações futuras. Então, Abraão não ia desfrutar, outros desfrutariam. Mas quando Jesus conta aquela parábola daquele homem ganancioso, aquele homem diz assim: olha, eu tenho muita coisa, eu fiz fortuna, e eu tenho muitos recursos, e eu agora posso deixar de trabalhar, eu posso usar os meus bens, então eu vou dizer para minha alma, folga, e agora eu vou viajar, eu vou passear, e etc, etc. E aí Jesus diz que foi perguntado àquele homem foi perguntado o seguinte: e o que tens preparado para quem será? Como é gostoso para mim entender isso. E o que tens preparado para quem será? O que você tem feito para quem será? O que é que você está fazendo para outros? Como pai, como chefe de família, o que nós temos feito como pais, como marido? O que é que eu tenho feito para minha esposa, para que ela possa usufruir?
O que eu tenho feito para deixar para os meus filhos usufruírem? O que você tem feito, que você tem adquirido, que você tem conquistado, para quem será? O grande problema é que nós pensamos só em nós mesmos. É só para nós, é para mim, é meu, meu, meu. Mas Jesus pergunta, para quem será? Para quem será? Então não vou plantar, alguém diz, não vou plantar para outros desfrutarem. A minha esposa uma vez liderava um grupo na igreja, uma faixa etária, e ela tinha um parceiro de liderança. E aquele parceiro de liderança tinha muita experiência naquela área. A Sueli tinha, vamos dizer, autoridade. Ela era esposa do pastor, uma pessoa reconhecida, uma líder na igreja. Mas aquele parceiro, ele entendia do projeto, do ministério. E um dia, ela conversando com ele, dizendo para ele, pedindo ajuda a ele, ele disse para a Sueli assim, se eu fizer, quem vai aparecer é você. Se eu fizer, é você que vai aparecer diante da igreja, porque você é a líder. E então veja a pobreza de espírito. Se eu fizer, é você que vai colher. Abraão não pensou assim. Abraão disse, eu vou plantar um bosque, outros vão colher, meus filhos, meus netos, eles vão colher. Para quem será? O que você está fazendo, para quem será? Então pense nas pessoas, pense na família, pense em outras pessoas. Em Gênesis 12, verso 3, Abraão foi abençoado e Deus lhe disse, em ti serão benditas, ou serão abençoadas todas as famílias da terra, bem-aventuradas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são benditas em Abraão. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, aquela família colheu esta bênção, porque Jesus veio, diríamos, dos lombos de Davi. Jesus, humanamente falando, de Abraão. Jesus, humanamente falando, é descendente de Abraão. E então, essa bênção se estende a todas as famílias da terra, onde alguém é alcançado pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus. Então Abraão entendeu isso. Então ele foi grato e ele seguiu pela fé essa bênção que Deus prometeu a ele, que Deus havia prometido a ele. Então Abraão não pensava em si mesmo, mas ele pensava nas gerações futuras. E quantos cientistas, quantos filósofos, quantos estadistas, descendentes de Abraão, poderíamos mencionar uma lista de homens e mulheres que fizeram e estão fazendo a diferença nesse mundo e que são descendentes de Abraão. Homens e mulheres, então em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não pensava em si mesmo, ele pensava nas gerações que desfrutariam daquilo que ele estava deixando como herança. E ele deixou então a fé. Em Hebreus 11, verso 10, nós lemos o seguinte, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e fundador é Deus. Abraão viveu pela fé, esperando aquela cidade, da qual o arquiteto e o fundador é Deus. Entretanto Abraão e nós, enquanto estamos aqui, nós precisamos estar plantando os nossos bosques. Nós precisamos estar desenvolvendo as nossas atividades. Nós precisamos estar desenvolvendo os nossos projetos de vida, enquanto estamos aqui na terra, olhando para o céu, olhando para aquilo que Deus tem para nós lá na eternidade. Mas aqui, enquanto estamos aqui, nós precisamos continuar vivendo pela fé e vivenciando e trabalhando e servindo através dos projetos, dos ministérios que Deus colocou na nossa vida. Então, nós estamos aqui e precisamos continuar crendo e servindo. O projeto de Deus para cada um de nós tem a ver com o aqui e agora. O projeto de Deus para nós não é viver pela fé apenas, esperando cair do céu. Não, nós temos que viver isso plantando os nossos bosques. Então nós cremos na provisão divina, mas volto àquela parábola de Jesus, e o que tens preparado, o que tens feito, o teu projeto de vida, para quem será? Você está investindo em quem? Há pessoas que têm pensamentos negativos, que eles não servem a Deus, eles não servem a comunidade, porque eles querem plantar somente para si mesmos e eles não pensam no próximo. Se você tem um abacateiro, e eu me lembro de uma história, não vivenciei isso, um abacateiro no pátio da igreja, e aquele abacateiro então caía folhas, e uma vez foi realizada uma assembleia, eu era jovem ainda, para cortar aquele abacateiro. Porque aquele abacateiro sujava o quintal da igreja, sujava o pátio da igreja, e as folhas caíam.
E foi uma discussão tremenda, até que alguém do corpo de bombeiros, que era membro da igreja, defendeu o abacateiro, e o abacateiro naquele momento não foi cortado. Mas ele foi cortado no futuro. Esquecemos então, muitas das vezes, que o abacateiro ele pode jogar folhas, ele pode deixar cair folhas e sujar o quintal, mas ele produz alimento, mas ele produz sombra. O abacateiro é uma árvore abençoadora. Então, você tem que pensar nisso. Para quem será? Quem vai colher? Abraão fez isso. Então, aos 100 anos de idade, mais ou menos 100 anos, ele planta um bosque. Abraão plantou um bosque, ele não era agricultor. Abraão não era um botânico, ele estava ali fazendo um jardim botânico, ele estava simplesmente plantando para que alguém pudesse colher. Abraão era um pecuarista, mas ele planta um bosque. De repente você pode estar dizendo, mas pastor, eu sinto no coração que Deus quer uma luzinha acesa, parece que é Deus falando para eu fazer alguma coisa, mas a minha profissão é outra, a minha qualificação é outra, a minha vocação é outra, mas eu sinto Deus falando para eu fazer alguma coisa, e é assim mesmo, meu irmão. Abraão não era botânico, ele não era agricultor, ele era pecuarista, mas ele planta um bosque. Neemias não era arquiteto, não era construtor, não era engenheiro, mas Deus o tira de lá, de Suzã, e o leva para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. De repente Deus está te pedindo alguma coisa para a qual você não tem habilidade, mas Ele está te pedindo, Ele vai te habilitar para que você faça. Então pergunta a Deus, qual é o bosque que o Senhor tem para que eu plante? O que é que o Senhor quer que eu faça durante essa pandemia, durante essa quarentena? Deus fala comigo. Então a terra é o palco onde a nossa história é contada, onde nossa história é vivida, e nós precisamos então executar o nosso projeto de vida enquanto estamos aqui na terra. E nós precisamos fazer isso em parceria com Deus. Eu gosto muito de mencionar a história de Enoque. Até gosto de mencionar porque talvez seja a menor história, a menor biografia que temos na Bíblia. E nessa história, vai dizer, ela está lá em Gênesis capítulo 5, de 18 a 24. Mas ela vai concluir dizendo, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. A impressão que nós temos é de que o projeto de vida que Deus traçou para Enoque viveu aquele projeto. A impressão que me passa é que em alguns momentos Enoque disse, Senhor, eu não sei como fazer isso. Mas Deus dizia, Enoque, eu estou contigo. E o ajudava a fazer. Do mesmo jeito que Abraão não sabia plantar um bosque, mas ele plantou um bosque. Então, ande com Deus nesse período. Ande com Deus, aproveite para andar com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração com a sua família, juntos aí. Ande com Deus, faça como Enoque. De repente agora em casa você vai fazer coisas que você nunca fez. Nesta semana eu estava em casa e minha esposa fazendo o almoço. E eu não sei fazer nada na cozinha, só sei fazer café. E está bom demais. É claro, eu sei fazer um arroz, eu sei fritar um ovo, eu não morro de fome, mas eu não sei fazer nada na cozinha. Mas eu estava lá e de repente a Sueli chegou e me deu um repolho. Aqui, Arildo, para você picar. Aí eu falei, mas como é que pica um repolho? É picando. E eu piquei o repolho. Depois ela disse, não ficou legal não, mas está bom. Aí ela me deu outra coisa para eu fazer. Aí me deu uma cebola para eu picar a cebola lá em pedacinhos lá e tal. Aí eu tive que picar a cebola em cubos pequenininhos. Aí piquei. Aí me deu outra coisa para fazer. Aí eu fui ajudando ela ali e até que me livrei das tarefas. Mas quando Deus dá uma tarefa para a qual você não tem habilitação, Ele está do lado para dizer, é assim que faz. É assim que faz. Eu estou contigo. Deus está contigo. Eu quero, nessa conclusão, eu quero lembrar então. Eu quero lembrar de uma história que parece que aconteceu. Nos Estados Unidos teve um escravo que ele conseguiu a libertação, a alforria, então ele estudou, ele se tornou um cientista, George Washington Carver. E Carver, ele se dedicou a pesquisar o amendoim.
Então ele pesquisava amendoim e a história diz que ele descobriu mais de 200 fórmulas diferentes no amendoim. E um dia o repórter perguntou a ele assim: Dr. Carver, como é que o senhor descobre tantas fórmulas diferentes no amendoim? Carver disse: estudando um livro da capa preta que eu tenho lá em casa. O repórter era cristão também e ele falou assim: o senhor está falando da Bíblia? Ele disse sim. Ele falou: mas Dr. Carver, a Bíblia não fala de amendoim. E o Dr. Carver disse para ele assim: mas o que importa? A Bíblia não fala do amendoim, mas quem ditou a Bíblia, quem vigiou a composição da Bíblia, é o mesmo que fez o amendoim. E eu vou estudando a Bíblia e falando com Deus, e Ele vai me orientando. E eu vou descobrindo novas fórmulas no amendoim. Eu quero dizer que esse é o momento de nós começarmos ou aproveitarmos para continuar lendo a Bíblia e conversando com Deus em oração, para que Ele possa continuar nos ensinando e nos dando direção sobre aquilo e para o qual nós não somos habilitados. Pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor tem para que eu faça? Deus, qual é o bosque que o Senhor tem para eu plantar? Talvez Deus tenha um bosque para você plantar que seja a esperança. Passe para a sua família a esperança. Passe para os seus amigos, para os grupos no Zap, no Face. Contagie as pessoas com esperança. Esperança de dias melhores, de um Brasil melhor, de uma família poupada, de uma família abençoada. Passe a esperança. Talvez o bosque seja o bosque da fé. Talvez em casa plante o bosque do amor, do relacionamento sadio, carinhoso. Plante esse bosque, para que os seus filhos colhem no relacionamento que eles tiverem no futuro com suas famílias, eles possam dizer: eu estou colhendo os frutos que meu papai e minha mamãe plantaram lá em casa. Plante o bosque da harmonia, plante isso. E eu quero então pedir para você, quando terminarmos esse culto, você se curvar com a sua família e orar. Então aproveite, meu irmão, minha irmã, esse período tão próprio, para que estejamos lendo a Bíblia e orando, e fazendo aquilo para o qual nós não somos habilitados, mas Deus quer que façamos. Nós temos o privilégio de fazer, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, e Ele está conosco. Do jeito que Ele esteve com Abraão, Ele está comigo, Ele está com você. Vamos plantar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E vamos fazer respondendo para o Senhor Jesus. Eu estou fazendo pensando no meu cônjuge. Eu estou fazendo pensando nos meus filhos. Eu estou fazendo pensando nos meus netos, para deixar para eles. Eu estou fazendo pensando na minha igreja. Eu estou fazendo pensando na minha comunidade. Plantemos então um bosque, pensando nas pessoas que vão colher para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos, nesse momento, eu quero falar com você sobre a dedicação. Graças a Deus, nós temos pessoas que estão trazendo dízimos, pessoas têm transferido para a conta da igreja, pessoas têm telefonado, pedido para que alguém vá às suas casas buscar. Graças a Deus, nós conseguimos pagar funcionários, esse mês está terminando, nós conseguimos pagar, cobrir todos os cheques que estavam na rua. Todos os cheques, todos eles. Compras que a gente faz em material de construção, com cheques predatados, todos eles foram cobertos, graças a Deus, e graças aos dizimistas da nossa igreja. Por isso eu glorifico a Deus e eu te agradeço, meu irmão, minha irmã, pela sua dedicação. E eu quero ler então um texto que está em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, a partir do verso 6 até o verso 12: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Eu sempre digo para a igreja, eu não uso esse verso para dizer que se você der mais dízimos, Deus vai te abençoar mais. Não. Mas está na Bíblia, está na palavra. Então eu leio.
Nós entregamos nossas ofertas, nós entregamos nossos dízimos, porque Deus já nos abençoou. E nós fazemos isto também na certeza de que Ele vai nos abençoar. Mas a lei da natureza diz que se você quer colher, você precisa plantar. E é por isso que eu leio esse verso. Eu não posso deixá-lo de fora. E aí no verso 7 vai dizer, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Não faça isso porque a igreja está precisando. Não faça isso porque o pastor está te coagindo. Faça isso porque você tem um compromisso com Deus e com a causa de Deus. O verso 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, a oração, o texto diz que Deus te abençoe para que você possa transbordar. Então você tem, o cesto está cheio, e aí você vai dar a sua oferta para missões, você vai dar a sua oferta para beneficência, você vai entregar o seu dízimo, porque Deus fez transbordar na sua vida. Verso 9, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha que coisa linda! Então vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vocês são generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, por intermédio da igreja, da liderança da igreja, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando alguém esses dias me telefonou, e já era 9 horas da noite, talvez um pouco mais, e falou de uma família, não é da nossa igreja, não é do nosso bairro, mas uma família que estava com necessidade, sem pão, sem alimento, sem nada. E eu falei com a pessoa, pode ir lá na igreja, pode pegar. E aí liguei para a pessoa responsável na igreja e falei, você atende aí por favor. A pessoa disse, eu vou atender. E a pessoa veio aqui, pegou a cesta básica e levou naquela casa, entregou. A família se ajoelhou, chorou, glorificou a Deus por aquela cesta básica, já de noite, tarde já. A cesta foi levada. Então vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos. Vocês são generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça, em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então veja, a palavra de Deus é linda. Vejam, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então você supre as necessidades do povo de Deus, e as pessoas que estão sendo supridas glorificam a Deus. Elas levantam as mãos para os céus e glorificam a Deus. Então a sua atitude, entregando o seu dízimo, a sua oferta para beneficência, a sua oferta para missões, ela resulta em glórias a Deus. É o missionário que dá glórias a Deus. É a pessoa que precisa de uma beneficência, dá glórias a Deus. É o funcionário da igreja que recebe o salário e dá glórias a Deus, porque você foi generoso. Deus te abençoe então na sua generosidade. Eu vou orar mais uma vez. E assim eu estarei encerrando minha parte. Teremos mais uma parte musical. E com essa parte musical, nós estaremos encerrando o culto. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui diante da tua presença. Muito obrigado, Pai. Louvado, glorificado seja o teu nome. Pai, tudo que estamos fazendo, nós estamos fazendo para a glória do teu nome. E para que pessoas sejam alcançadas, abençoadas, edificadas, supridas. E para que nós, como crentes dedicados, possamos estar te servindo. E aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o Senhor está nos perguntando, para quem será?
Então que nós possamos ser bênçãos para outras pessoas, como Abraão plantou, pensando que outros iriam colher, de que nós possamos semear na tua causa, possamos entregar nossos dízimos e ofertas, para que outros sejam abençoados. Pai, abençoe a tua igreja, proteja nossas famílias, Pai, proteja cada pessoa que está em contato agora comigo e nesse culto, proteja suas famílias, proteja as famílias da nossa igreja. Pai querido, guarde os lares, as casas dos membros da nossa igreja. É o que eu te peço, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir então um cântico, entoado pela equipe de cânticos, e depois estaremos encerrados. E logo a seguir, às 10h30, não esqueça da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim